Olá, meu nome é Silvana Pantoja, sou professora da Universidade Estadual do Piauí e da Universidade Estadual do Maranhão. Tenho formação na área de pós-graduação em teoria literária e vamos iniciar um diálogo em torno da relação entre literatura e política. A nossa fala vai estar concentrada em quatro unidades que vão ser intituladas da seguinte forma: ditadura militar, revisão histórica. Por quê? Porque nessa perspectiva de discussão, vamos delimitar um contexto da década de 60 e 70 para pensarmos algumas obras literárias significativas nesse contexto que vão se colocar em relação à situação social e política que o Brasil vive. E o que estava em evidência nesse contexto era a ditadura militar. Na segunda unidade, vamos discutir sobre literatura e resistência política, já fazendo uma delimitação mais específica para esse diálogo com a literatura, e vamos dar ênfase em duas perspectivas de gênero, que é a literatura com o seu caráter de engajamento e a literatura com o seu caráter testemunial. No terceiro encontro, vamos abordar algumas narrativas específicas para um diálogo mais próximo sobre o que determinadas obras evidenciam a respeito desse momento muito caro à história do Brasil, que foi o contexto da ditadura militar. No quarto momento, nós vamos dar uma ênfase na poética, na poesia produzida nesse contexto da década de 60 e 70, entrando ali um olhar mais específico para a Tropicália, para o movimento marginal, a literatura mimeógrafo, e uma ênfase na poesia do Ferreira Goulart, que é uma poesia voltada para essa realidade sociopolítica. Então, o objetivo desta primeira unidade é discutir como as artes e a cultura, de um modo geral, foi impactada pela ditadura militar. A ditadura militar, ela vai acontecer no período de 1964, ela é implantada a partir do golpe militar, e vai até 1985. Então, nesse contexto, houve muitas perseguições, exílios, desaparecimentos, e essa política, ela reprimiu, sobretudo, a intelectualidade brasileira. E a pergunta que se faz: como os intelectuais encontraram formas de driblar a censura? Outro questionamento interessante é: por que os intelectuais, sobretudo os escritores, foram tão perseguidos? Bom, nesse instante, os escritores, os jornalistas, a intelectualidade de um modo geral, começou a desenvolver um sentimento de alteridade muito forte, no sentido de irem ao encontro das massas, se colocar próximo dessa população que era a população mais atingida, né, por questões econômicas, pela própria forma como o país estava se remodelando nesse momento. Então, essa literatura procurava falar da situação dos desfavorecidos, mas os intelectuais começaram a perceber que poucas pessoas dessas camadas menos favorecidas tinham acesso à leitura, tinham acesso às letras. Então, essa estratégia não estava sendo muito... esse objetivo não estava sendo atingido. E o que é que os escritores fizeram? Bom, nós precisamos pensar numa outra forma. Então, foi um momento em que houve uma aproximação da literatura com outras linguagens, com o cinema, com o teatro, com a música. Foi um momento em que a MPB ela teve
uma contribuição muito significativa, porque já que a música, o teatro, o cinema atingiam de forma mais rápida as massas. Então, essas letras de músicas e essa literatura e também a linguagem que vai para o cinema e para o teatro também precisou ser revestidas de outras estratégias para conseguir driblar a censura. Então vem uma narrativa que procurava ironizar, que procurava apresentar um tom humorístico, às vezes, para atingir dois objetivos: ridicularizar a situação política que o Brasil vivia e também trazer uma linguagem mais acessível que pudesse ser convidativa para esse público. Nas letras de músicas, vamos observar uma linguagem extremamente metafórica, que era uma forma também encontrada para que esse material conseguisse ser veiculado, conseguisse ultrapassar as barreiras da ditadura. Então, na literatura, nós vamos observar que vai haver uma inserção muito grande de grupos, sobretudo de jornalistas, para dar essa contribuição. E aí a gente vai observar que os modos de narrar vão se modificar a partir daí, né? Porque é uma literatura que vai dialogar com outros tipos de textos também. Textos que muitas vezes não tinham essa inserção no contexto literário. Como, por exemplo, colocar uma receita de bolo dentro de uma narrativa, no momento em que havia necessidade de fazer uma ironia ao sistema, mas já que essa ironia não poderia ser explícita, criava-se um certo estranhamento dentro do texto literário. Para finalizar, eu gostaria de deixar uma sugestão de leitura para vocês. Então, procurem ler a obra 1968, O Ano que Não Terminou, do Zueni Ventura. Zueni Ventura é um jornalista que entra para o campo literário trazendo uma contribuição muito significativa para que possamos pensar sobre esse contexto da ditadura militar a partir de um outro viés. Até mais!